Muitas coisas Deus tem, nós não temos. Muitas delas nós temos, Deus não tem. Moedas, quando dizemos moedas, nós nos referimos a valores, a um sistema de valores e preço, coisa que determina, que define o que para a gente é muito importante na vida. Muitos dos nossos valores Deus não tem, mas o contrário é verdadeiro. Muitos dos valores de Deus nós não priorizamos. Moedas de Deus é uma palavra que nasce de uma história, a história de Jesus contada em Lucas 12, do rico insensato ou do construtor de celeiros. Uma história suscitada num ambiente de ensinamento. Jesus é indagado por um homem sobre um pedido de partilha de uma herança. Um homem pede a Jesus que indique o seu irmão, que fale com o seu irmão para que ele divida a herança que era de justo direito daquele homem. Mas Jesus enxerga naquele homem algo muito, muito mais profundo, algo que ninguém de nós teremos condição de ver. Jesus enxerga no coração dele a ganância. Jesus enxerga no coração e na vida dele um sistema de valores contrários ao reino de Deus. E assim Jesus começa a contar uma história que ilustra isso, contando a história de um homem que tinha tanto, mas tanto na vida, tantas coisas se viam, muitos bens, muito dinheiro, que esse homem resolveu construir celeiros, muitos celeiros para armazenar muitos outros bens, bens inumeráveis. Mas uma vez que ele decidiu isto, naquela noite, Deus aparece para ele e diz que a sua vida lhe seria tirado e indaga ele o que ele teria para deixar de legado, qual seria as moedas que ele deixaria para quem ficasse naquela vida após ele. Bem, ele não respondeu, porque Jesus não responde, não continua a história, porque a interrogação fica para nós. A parábola não é explicação, parábola é um convite para participação, para nos reconhecermos na história. A continuidade do texto, em Lucas 12, vai narrar para a gente uma palavra de Jesus, nos convidando a se apropriar das moedas de Deus, de um sistema de valores que nos direciona para algo muito mais na vida do que aquilo que se vê, do que aquilo que se tem. Aliás, Jesus já tinha dito em Mateus 4,4 que a vida é muito mais do que pão, a vida consiste muito mais do que aquilo que vemos. Jesus continua na palavra de Lucas 12 dizendo que a nossa vida é muito mais importante do que as coisas físicas que nutrem a nossa vida. Qual seja que a vida deve para nós ter muito maior valor, sobretudo aquela que recebemos de Jesus e partilhamos com outras pessoas nesse reino que nós chamamos de reino do nós. Muito bem, uma outra moeda importante é a fé e a confiança. Se uma moeda tem cara e coroa, dizemos aqui com um trocadilho que a fé / confiança é uma moeda importantíssima no reino de Deus. Confiar em Deus é o antídoto para a desconfiança e a ansiedade, para o medo em dias tão devassos como esse, nefastos, dias de perversão, dias de angústia, dias de depressão. A confiança e a fé é um antídoto para a ansiedade, a depressão e a tristeza, mas não sem antes priorizarmos o reino, deixarmos o reino ser primeiro na nossa vida, para que das outras coisas sejam acrescentadas. Finalmente, Jesus vai dizer para nós que aonde está o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Qual seja que o amor / generosidade é a moeda do reino que embasa todos os outros valores e moedas do reino de Deus. Amar os outros, repartir com quem não tem, generosidade, são palavras que redefinem o reino do nós, são palavras que redefinem o reino da partilha, o reino de compartilhar, o reino de Deus. Eu espero que nós sejamos, nesses dias de tamanho egoísmo, de tamanho individualismo, sermos reencontrados e apropriados com essa palavra e valorizemos de fato as coisas que são verdadeiramente valorizáveis. Qual seja que valorizemos a vida,
que sejamos bondosos, que confiemos em Deus, que tenhamos a nossa vida rendida e deixada aos pés do Senhor, como disse Pedro, que nós lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Essa é a minha oração, que seja a sua oração, em nome de Jesus. Amém.